Orlando aqui, boa noite. Luiz Boa Fabiani, noite. da Rádio Bandeirantes. A gente acompanhou no primeiro tempo a situação do Félix Torres, né? Uma expulsão precoce e num lance de força excessiva. Nesses casos, na figura do treinador, qual é o tipo de medida educativa ou até punitiva para casos como esse? Porque foi um lance muito duro e que ficou próximo de comprometer o resultado positivo do Corinthians. Boa noite. Não vejo, assim, de momento, a questão punitiva, como você falou, né? Nós temos que ver os lances. Com certeza a gente tem que conversar, nós vamos chamar ele para ver o que aconteceu e, se puder orientá-lo, é o que nós vamos fazer. Orlando, aqui, boa noite. Boa Vinícius noite. Lúcio, central do Timão. Um jogo no qual todos pensavam em uma goleada pela fragilidade do adversário, mas a expulsão acabou atrapalhando um pouco os planos do Corinthians, pensando em questão de saldo de gols na continuação da competição. Nós não pensávamos num jogo fácil, nós não pensávamos em goleada, nós pensávamos, como de início aconteceu, uma linha mais baixa da equipe deles. E aí, como você falou, tivemos um pouco mais de dificuldades devido com um a menos, mas em nenhum momento a gente pensou em facilidade ou goleada. Nós precisávamos vencer, né? E mais para frente a gente vê o que precisar. Se precisar de mais gols, se precisar arriscar um pouco mais, então mais para frente. Hoje nós precisávamos vencer para manter as chances. Orlando, tudo bem? Ulisses Lopresti do Lance. O Corinthians teve muito sucesso no final da última temporada e também em alguns jogos dessa com o meio armador, seja o Garro, né, na sua figura principal, ou o Coronado. O Ramon Dias estava escalando o time com 3 atacantes pela falta de 2 jogadores, porque os 2 estavam lesionados. Hoje você teve o Coronado à disposição, mas preferiu manter esse esquema com 3 atacantes. Queria entender um pouco o porquê da sua decisão e se você pensa em mudar isso para a próxima partida. Apesar da gente ter participado, né, assistindo os jogos do Corinthians, nós estamos ali no dia a dia há pouco tempo. Coronado teve um problema de contusão, o Garro ainda está se recuperando, então nós temos que analisar bem, ver o dia a dia dele, para a gente poder pensar em alguma coisa se for necessário. Orlando aqui, Rafael Sgrilles, Energia 97, boa noite. Boa noite. Vai começar mais uma competição, vem aí a Copa do Brasil nas próximas semanas, e aí o Corinthians vai estar envolto a 3 competições. E desde o começo da temporada, o Corinthians cai vertiginosamente na etapa complementar dos jogos, principalmente pela parte física. É um ponto que te preocupa? Chegando agora e vendo os últimos jogos do Corinthians, o time cai muito, mas é por conta física? É a ordem física que o Corinthians cai bastante na etapa complementar? Não, hoje é devido às circunstâncias, né? O adversário com um a mais precisava atacar. Se eu estivesse do outro lado, eu faria a mesma coisa. Colocaria até mais atacantes e tentaria nos pressionar como eles tentaram. Não vejo como uma questão física, né? Eu acho que até pelo contrário, nós estávamos com um a menos, com 10 a 12 minutos do primeiro tempo. Então, se teve alguma questão física, foi para o bem. Eles correram, sustentaram. Tanto é que eu não mexi na equipe no primeiro tempo e fui mexer com 15, 20 minutos, provavelmente, mais ou menos nesse tempo, no segundo tempo. Boa noite, Orlando. Henrique Vigliotti, da Rádio Cracknet 17, aqui no fundo. Orlando, eu gostaria de perguntar para você se já foi falado algo sobre você comandar a equipe do Corinthians no próximo domingo, diante do Flamengo, ou se já haverá um novo treinador no seu lugar, se já foi comunicado algo diretamente a você. Então, como eu disse, eu venho acompanhando o Corinthians, mesmo sendo treinador de sub-20, assistindo os jogos. Falo que sou funcionário do clube e no dia a dia a gente vai viver no dia a dia. O mais específico seria a questão de conversar com o Fabinho e com a gestão. Boa noite, Orlando. Guilherme Cassiatori, da Rádio Exclusiva. Boa noite. Orlando, gostaria de saber qual a sua opinião sobre essa volta do Hugo agora, se ele vai continuar os próximos jogos de titular e sobre o seu desempenho na partida de hoje. Do Hugo? Isso. O Hugo já era o titular, né? A gente já vinha jogando, fazendo bons jogos. Então, é um goleiro de qualidade, da altura do Corinthians. Então, o Corinthians está bem servido, né? Com o Hugo, Donelli, com todos os meninos que estão lá também, treinando, todos os goleiros. Então, eu acredito que quem ganha com isso é o Corinthians, né?
Então, temos o Longo ainda, Cauê. Então, estamos muito satisfeitos com o rendimento do Hugo. Boa noite, Orlando. Boa Lincoln noite. Oliveira, da Rede Ronaldo. Hoje também você contou com a volta do Coronado. Como é que tem sido esse planejamento de dosagem, de minutagem dele? Você pretende colocar ele por mais minutos nos próximos jogos? Enfim, também como é que tem sido a dosagem dele nos treinos, né? Como é que ele tem sido nos treinos? É muito cedo para a gente, apesar que o próximo jogo está bem próximo, né? Vamos dizer assim, mas é cedo. Nós acabamos de vencer com dificuldades devido à condição, né, que se apresentou o jogo. Então hoje nós temos mais, acho que, comemorar um pouquinho, né? Saborear um pouco a vitória. E amanhã, a partir de amanhã, a gente já pensa em alguma coisa. Orlando, Rodolfo Henrique aqui da Rádio Sintonia Esportiva. Eu queria te perguntar, na questão da expulsão ali do Félix Torres, que você recuou o Ranieri para jogar na zaga. A gente sabe que ele é um ótimo marcador e também tem a qualidade para poder sair armando o time, fazer uns lançamentos, triangulações. Como que foi para você deixar ter o zagueiro André Ramalho no banco de reservas, porém deixar o Ranieri aí para fazer essa função? Tudo é novo, né? No caso, para mim, né? Então, não vou dizer para você que foi fácil. Nós tínhamos que pensar rápido ali. O que eu imaginei logo com a expulsão? Como a equipe ia se portar? Se realmente o Ranieri conseguiria dar conta ali do recado. E no intervalo, nós até chamamos e perguntamos para ele como ele estava se sentindo. Ele confidenciou que já jogou de zagueiro, que já foi zagueiro. Como a equipe até melhorou um pouco, devido a estar com um a menos, então a gente optou por não mexer mesmo, né? Conversei até com o André também, dei os parabéns para ele pela paciência. Tinha o Kaká também no banco, então nós poderíamos estar mexendo, mas nós optamos para ver como a equipe ia se portar e acredito que deu certo, que no primeiro tempo a gente conseguiu equilibrar. Orlando, boa noite. Isabelle Boa noite. Martinho, do Gol de Placa. Na sua opinião, como chega o Corinthians agora para o próximo treinador que assumir, sendo que ele foi treinado por você? Então, o Corinthians é sempre Corinthians, né? Competitividade, torcedor ajudando na energia, fora de campo. Então, eu acho que o Corinthians não vai mudar, não vai tirar essa essência, né? E a gente espera que continue vencendo. Orlando aqui, boa noite, Matheus Poggioli, Boa Portal noite. Meu Timão. Você era o técnico do Sub-20 e junto com você, pelo segundo jogo seguido, vimos o Dieguinho relacionado. Queria que você falasse um pouco sobre esse dia a dia que o Dieguinho vem tendo no CT e se você considera que nesse momento ele já está preparado para o profissional. A questão do Dieguinho é um menino que a gente sabe que ele está tendo destaque no Sub-20 e a função que a gente precisa aqui, se realmente... hoje era um dia que provavelmente ele poderia entrar, que é um atacante de lado, velocidade, que sai até um meia. Mas nós entendemos que o jogo estava muito pesado, então nós optamos por segurá-lo ali e colocar atletas com mais experiência. Mas ele é um garoto que vem aí tendo oportunidades, está numa transição, então a gente tem que tomar muito cuidado, mas é um menino da minha confiança, por isso que a gente sempre que pode, a gente tenta colocar ele na convocação. Obrigado, Orlando. Boa noite a todos.